Olá pessoal, então a ideia dessa aula é só a gente comentar um pouquinho sobre o LT Spice, tá? E sobre a última aula, e ver algumas particularidades aí, não sei se vocês já estão 100% acostumados com o LT Spice, mas é um software bem interessante para a gente fazer simulações aí, principalmente na disciplina de Eletrônica 2, ok? Então para quem não conhece, eu acredito que todos conhecem o LT Spice, tá? Para quem não conhece, só coloca no Google aí LT Spice. Primeiro o link aqui é da analog.com, tá? Entra no site. Aqui, ó, baixar para Windows 7, 8 e 10, tá? E aqui é só um instalador, instala ele e vai abrir nesse software aqui, tá? Como é que usa, pessoal? Tá? Então vamos lá. A primeira coisa, abre um arquivo novo, tá? Vai abrir essa página aqui e aqui a gente monta o circuito, tá? Então, pressionando a tecla F2, nós temos uma lista aqui, pessoal, de componentes que é possível a gente usar, tá? Então, o que nós vamos montar? Vamos montar esse circuitinho aqui da aula 5, tá? Então, é um transistor com polarização fixa usando o BC547B, tá? Então, vamos lá. Então, o que nós precisamos? Precisamos de um transistor, né? Então, a gente vem aqui em NPN, tá? NPN vai ter o símbolozinho do transistor, então pega ele, coloca aqui. Com scroll a gente dá o zoom para frente e para trás aqui na página. Depois temos que colocar os resistores, pessoal. Resistor você pode pressionar a tecla R do teclado, tá? Ou pressiona F2 e daí procura por resistor aqui, o res. Ou a gente vem no íconezinho aqui dos componentes, que é esse ícone aqui, ó, components, tá? Que é tudo a mesma coisa, tá? Então, resistor, tá? Então nós precisamos um resistor do coletor, um resistor da base e um resistor da carga, tá? Depois a fonte de alimentação, vou pressionar F2 aqui. Então vocês podem colocar essa fonte aqui, o voltage, tá? Que daí é o símbolo padrão de tensão, tá? Temos que colocar uma na entrada aqui também, tá? Mas tem outra opção também, pressionando F2, vocês podem vir aqui em VCC, pessoal, e colocar essa fontezinha aqui, ó. Essa fonte ela não tem um terra, tá? Então ela é uma fonte de 5 volts, ela colocaria 5 volts aqui no VCC, que daí vocês podem vir aqui, ó, clica com o direito, e daí troca o valor, digamos 20 volts aqui, tá? E daí ela não precisa ficar puxando fio. Então essa aqui para alguns circuitos é interessante. Eu vou usar as duas, tá? Vou deixar essa fonte aqui para o VCC e vou deixar sem essa fonte aqui que eu acho que fica mais fácil, tá? Então vou dar um del aqui, ó, daí aparece a tesourinha e eu corto esse cara aqui fora, tá? Então vamos ligar os fios, então vai em wire aqui, ó, e só liga os fios, tá? Que nem no P5, ok? Então daqui, quando a gente quer fazer uma curva, a gente tem que clicar na tela e daí seguir a linha até aqui. Vamos arrastar esse cara para cima. Para arrastar tem duas ferramentas para mostrar. Tem o arrastar, né, que é o drag, né, ou mover. Mover ele desconecta, tá? No P5 tem algo semelhante lá também, tá? Então eu pego o fiozinho e vou ligar assim, né? Ok? E aqui vou ligar num terra. Terra é esse íconezinho aqui, ó, tá? Aqui temos que colocar os capacitores aqui, né, do acoplamento da entrada e acoplamento da saída. Então pressiona C, né, de capacitor, e quero rotacionar esse capacitor, pressiona Ctrl R, tá? Ctrl R rotaciona, tá? Ou se não, pressiona F2 aqui, procura cap aqui, né, capacitor, tá? Então liga os fios aqui. Vamos colocar também um símbolo terra aqui. Vou deixar todos na mesma altura. Ok, podemos dar um nome. Esse capacitor aqui é o capacitor... Tem que clicar com o direito em cima do nome, pessoal. Daí vai aparecer ali, ó, o designator. Designator é o nome dele. Ali está C2. Eu vou chamar ele de CI. Tá? Não precisa ser esse nome aqui, se quiser. Tá? Mas eu gosto de deixar os mesmos nomes que tem na simulação. Resistor, aqui eu acho que é R1, e aqui é o resistor do coletor, né? RC, tá? E aqui é o RL, tá? Cuidado, pessoal, para não trocar com esse cara aqui, ó, que é esse outro R, pessoal, é o valor, ó, new value, tá? Esse aqui é o valor que é colocado. Se vocês trocarem, não vai funcionar, tá? Que mais? Aqui o VCC é 20 volts, tá? Então tem duas formas. Se a gente clicar no nome, pessoal, vai aparecer só essa janelinha. Se a gente clicar com o direito em cima do componente,
aí vai abrir uma caixinha com todos os atributos, tá? Então você pode colocar aqui no valor, tá? Também. Beleza. Montamos todos os componentes. Vamos só visualizar aqui, ó. Tá? Então R1, RC, é isso aí, tá? O que nós temos aqui? O RL e o RC é 1K. Então voltamos aqui. RL, então a gente vai vir pode vir aqui clicando com o jeito no componente, tem aqui a resistência, então pode ser 1K, que nem no PSIM, né? Aqui também 1K, tá? E o R1, pessoal, que é o resistor da base, 594.5K. 594.5K, ok? Os capacitores, pessoal, aqui não é falado os valores dos capacitores, a gente vai usar capacitores grandes, tá? Então, esses capacitores, pessoal, tem o cálculo lá, como é que faz o cálculo bem certinho. Só que quando a gente não está preocupado, pessoal, com o valor da capacitância, a gente coloca um valor da capacitância alta. Quanto maior, melhor. Só que se a gente colocar um capacitor muito grande, vai demorar, a gente tem que rodar a simulação por mais tempo para ela convergir, tá? Então, aqui, esse aqui é o capacitor CO, né? Capacitor de saída. E esse C aqui, pessoal, eu vou colocar aqui a 100 micro, tá? Depois a gente verifica se é bom esse valor ou não. 100 micro, tá? Então a gente tem uma tensão na entrada aqui ó, de 100 milivolts, tá? 100 milivolts. Então a gente vem na fonte aqui, ó. Essa fonte, pessoal, se vocês procurarem aqui, ó, em voltage, só tem, ela diz assim, ó, voltage source pode ser tanto DC quanto AC, tá? Então a gente configura se ela vai ser DC ou AC na fonte. Então clica com o direito em cima da fonte, vem aqui ó, em Advanced, e aqui tem os tipos de fonte. Pode ser uma fonte pulsada, senoidal, exponencial, ou um arquivo, tem várias configurações. Nós vamos usar a fonte senoidal, tá? Então na fonte senoidal nós vamos colocar aqui ó, nível CC, vai ser 0, né? Porque não vai ter nível CC, amplitude 10 milivolts, tá? E a frequência que foi dito aqui, eu acho que nem foi dito, pessoal, mas é 1 kHz, tá? Então 1K. Então tem o delay, o ângulo, pessoal, a fase e o número de ciclos que ela vai se repetir. Então isso aqui não precisa completar, porque se a gente não colocar o número de ciclos, isso quer dizer que ela vai se repetir indefinidamente, tá? Então quando a gente deu um OK, ele colocou um código aqui, ó, tá? Esse seno de nível de DC 0, amplitude 10 mili e a frequência. Então aqui são os parâmetros dessa função seno. Se a gente vir aqui e clicar com o direito, a gente pode mexer aqui também, tá? Só que tem que saber o que significa cada um deles, tá? Então, quando a gente clica com o direito e aparece a janelinha, é só uma janela para tornar mais intuitivo o fato de trocar os valores dos componentes, mas se quiser pode vir aqui. Por que aparece isso aqui, pessoal? Porque esse software aqui é um software bem antigo e antigamente se utilizava a gente só conseguia programar ele através desse código aqui. Não existia essa interface visual, era só código. Então a gente programava tudo num arquivo chamado .sir. E eu lembro que eu fiz isso na graduação, mas hoje em dia tem essa interface gráfica para fazer isso, tá? Beleza? Então aqui agora, pessoal, tem esse componente aqui, ó, o tipo do transistor, tá? Se a gente rodar a simulação assim, não vai rodar, tá? Porque a gente não disse qual o transistor que vai ser usado, tá? Então agora nós temos que adicionar o transistor. Então o transistor que eu usei foi esse BC547, tá? Então o que acontece? O LTSpice não vem com esse valor padrão desse BC547, tá? Acredito que não. Então eu vou passar para vocês, pessoal, um arquivo contendo algumas bibliotecas, já que tem outros componentes também que vocês podem adicionar. Como eu faço então para adicionar, pessoal, essas bibliotecas, tá? Então eu vou mandar para vocês, vou colocar no Moodle esse arquivinho aqui, ó, chamado LTSpice Bibliotecas, tá? Então vocês vão pegar esse arquivo aqui, vocês vão descompactar ele e vão ter essas três pastas aqui, esse arquivinho. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esses arquivos aqui, dar um Ctrl C, tá? E vão colar lá na pasta onde ficam as bibliotecas do LTSpice. Como eu faço para saber onde estão as bibliotecas do LTSpice? Então vocês vão vir aqui no LTSpice, vão pressionar F2 e vocês vão ver esse caminho aqui, ó. Tá? Então no meu computador ele está em Users, no meu nome aqui, Documents, LTSpice, lib, SYM. Tá? Então vocês vão procurar por esta pasta aqui no computador de vocês. Tá? Então vocês vão pegar então, esse conteúdo aqui, ó. Vocês vão achar a pasta de vocês lá, que eu já encontrei aqui. Ó. Usuários, meu nome aqui, Documents, LTSpice, lib. Tá? E vocês vão vir aqui, vocês vão dar um Ctrl V aqui, vocês vão colar.
e vocês vão substituir todos os arquivos que tem nessa pasta aqui, tá? Então vai demorar aqui porque os arquivos são bem pequenos, pessoal, e demora bastante para pegar e colar ali, tá? Eu vou deixar copiando aqui, eu já fiz isso, na verdade, né? Vou fazer de novo. Ele só está comparando todos eles ali. Os arquivos são bem pequenininhos, então vai demorar bastante, tá? Beleza, então volta aqui para o LT Spice. Fazendo isso, então pressionando F2, pessoal, aqui agora vai ter vários outros componentes que vocês podem adicionar, tá? Todos esses nomezinhos aqui, pessoal, onde tem entre parênteses, aqui, entre colchetes, desculpa, são pastas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Optus, tá? Então aqui dentro, se eu der um clique duplo, eu vou entrar aqui e vai ter vários Optus aqui dentro, tá? Por exemplo, aqui, OPAMPs, tá? Então aqui são AMP-OPs, né? Amplificadores operacionais que a gente vai ver em eletrônica 3, tá? Então aqui tem vários tipos. Funções especiais, tá? Então tem vários tipos aqui. Então tem um monte de coisa aqui dentro que a gente pode utilizar, tá? Então, o que nós queremos fazer? O que mais que eu queria falar aqui, pessoal? Se vocês pegarem e dentro da pasta do LT Spice, vocês só voltam um nível, tá? Vocês voltam um nível dentro daquela pasta lá do LT Spice, vem exemplos aqui, ó. Aqui tem vários outros tipos de vários exemplos que vocês podem procurar. Então vocês entram nessa pasta aqui, ó, dão agrupar por tipo, tá? Agrupe por tipo, e esse arquivinho .asc são os exemplos, tá? Então aqui tem exemplos de várias coisas que vocês podem utilizar aí. Vamos procurar alguma coisa aqui, varistor. O que é um varistor? Então vai ter um exemplo aqui de circuito com um varistor. Sei lá, com amplificador operacional, tá? Então aqui tem um circuitinho com um amplificador operacional. Então vocês podem entrar aí, pessoal, e procurar vários tipos de exemplos aí, se vocês querem. Eu, por exemplo, eu lembro quando estava na graduação, eu entrava, achava esses arquivos aí e ficava brincando. Aí vocês aprendem várias coisas que pode ser feito com LT Spice aí que é interessante, tá? Áudio, amplificador de áudio aqui, tá? Legal, esse aqui eu não tinha visto ainda, tá? Esse aqui é um amplificador diferencial, tá? Seguindo, então vou fechar esses caras aqui, ó. Fechei. Tá, voltamos para o nosso arquivo aqui. Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês colarem lá, eu não lembro, acho que tem que pegar e fechar o LT Spice e abrir de novo, tá? Voltem nesse arquivo aqui, ó, e agora quando vocês clicarem aqui no transistor, tá? NPN, vai ter aqui, ó, Pick New Transistor, tá? Quando vocês clicarem aqui, vai ter uma lista agora de transistores que vocês podem escolher, tá? Então tem vários tipos diferentes de amplificadores operacionais que vocês podem utilizar, tá? Então vou procurar aqui vou clicar aqui em Part Number e daí ele vai colocar em ordem alfabética, tá? Então vou procurar por BC 547B, né? Este aqui, ó. Tá, tem outros tipos ainda. Aqui tem o fabricante, tá? Nesse caso aqui é da NXP, tá? Então aqui já diz, ó, qual que é a tensão máxima dele, ó, 45 volts. Qual que é a corrente máxima do coletor, ó, 100 mA. E aqui, pessoal, tá o modelo do transistor, tá? Tá o modelo do transistor. Então aqui tem vários parâmetros. Esses parâmetros aqui depois eu vou mostrar como é que dá para modificar ou utilizar eles, tá? Então vocês dão um clique duplo aqui, ó. E vai aparecer ali, ó, BC547B, tá? Que é exatamente aquele que está sendo usado aqui, ó, na aula, BC547B, beleza? Tá, montei o circuito, tudo certinho, vou vir aqui em rodar simulação, né? Então vai abrir essa janelinha de controle aqui, ó. Então aqui tem, ó, stop time, que é o tempo total de simulação. Eu vou colocar aqui 1 segundo, tá? Tempo para começar a salvar os arquivos. Quero começar a salvar já em 0, tá? E o passo de simulação, tá? Esse passo de simulação, pessoal, tem que ser um valor muito menor do que o período da frequência do sinal que vocês têm aqui nesse amplificador. No caso aqui nós temos 1 kHz, tá? Então 1 kHz, pessoal, isso dá um período de mais ou menos 1 milissegundo, tá? Um período de 1 dividido por 1 kHz dá 1 milissegundo. Então, o que vai acontecer? Se eu quero sintetizar uma senoide, eu preciso de vários pontos nessa senoide para construir ela, tá? Então o ideal é dentro desse período eu ter pelo menos uns 100 pontos, 1000 pontos ali dentro para mim conseguir. Então eu vou pegar, digamos, esse 1 milli aqui, vou dividir por 100, vou dividir por 1000, vai me dar meu passo, tá? 100 tá bom, 1000 tá ótimo, tá? Eu vou colocar 1000 aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, 1 microsegundo, tá? 1 milli dividido por 1000 vai dar 1 microsegundo, tá?
Então, depois que a gente dá OK, pessoal, a gente coloca uma ponteira onde é que a gente quer fazer a medida, né? E ele já vai começar a mostrar a variável que a gente colocou lá para ser mostrado. Então aqui, pessoal, eu coloquei então 1 segundo, então está aparecendo 1 segundo ali. O que vocês têm que tomar cuidado quando vocês estão fazendo essa simulação, que é o seguinte: nós teremos interesse apenas em mostrar a forma de onda da simulação em regime permanente. Tá? Então o que é em regime permanente? É quando, se a gente olhar aqui, a parte de baixo da forma de onda ela está reta, assim, né? Aqui ela está reta também na parte de cima. E aqui, pessoal, ela começou um pouquinho mais de baixo. Tá? Se vocês olharem naquela simulação lá no PSIM, vocês vão ver que essa forma de onda vai ficar um pouquinho diferente na partida aqui, tá? Por quê? Porque no PSIM ele começa a simulação com esses capacitores descarregados, tá? Então o que vai acontecer é que, como esse capacitor descarregado, essa tensão vai começar do zero. Aqui não. O LT Spice é mais inteligente nessa parte. Ele faz o seguinte: ele já calcula qual que seria a condição inicial dos capacitores para que esse circuito já comece mais próximo do regime permanente. Tá? Então nem precisaria simular 1 segundo aqui. No PSIM esse transitório seria bem diferente, bem pior, tá? Do que aqui. Tá? Então como é que eu posso mostrar isso? É o seguinte: então aqui vocês estão vendo a forma de onda da saída, tá? Mas por exemplo eu poderia querer mostrar a tensão em cima do capacitor. Tá? Então essa ponteira que vocês pegam aqui, ó, por exemplo, quero mostrar a tensão aqui ó, no coletor. Tá? Então eu já coloquei uma variável, se eu clicar aqui, ó, eu vou colocar uma segunda, eu adiciono a tensão do coletor, que é essa tensão aqui. Tá? Então, isso eu estou adicionando. Se eu vim aqui dar um clique duplo, daí vai ficar somente aquela variável. Eu quero só essa variável da saída, um clique duplo fica só aquela variável. Tá? Se eu quero mostrar, isso é sempre tensões em relação ao terra, tá? Porque essa ponteira é como se fosse aquela ponteira com uma medida só lá do PSIM. Se eu quero medir uma diferença desses sinais, como é que eu faço, pessoal? Eu clico no lugar, tá? E arrasto. Então vocês vão ver que vai aparecer uma segunda ponteira. Se eu soltar a ponteira, ela some, tá? Então eu faço o seguinte: clico, deixo segurado e coloco lá no outro lado, tá? Então assim vai mostrar para mim uma diferença de tensão, tá? Então eu vou vou tirar esse V3 aqui, que é a tensão de saída, vou pressionar um del aqui, ó, selecionar essa janela, pressionar del e eu corto aquele cara ali, ó. Tá? Então vocês estão vendo que tem um transitório, tá? Tem um transitório na tensão do capacitor. Só que olha aqui, ó, ele não partiu de zero, tá? Ele partiu já de 10 volts, ok? Mas eu posso, que nem no PSIM, a gente pode ir lá e colocar uma tensão inicial no capacitor, né? Aqui também dá para colocar a tensão inicial, só que o PSIM faz, desculpa, o LT Spice faz isso automaticamente, tá? Então o LT Spice, pessoal, ele vai pegar e vai calcular uma tensão inicial para esse capacitor, tá? E vai colocar ali para fazer com que ele comece mais próximo do regime permanente, ok? Então a simulação não precisa ser tão longa, mas aqui ó, a gente vamos olhar aqui no finalzinho, quando está mais próximo do regime permanente, em torno de 1 segundo. Apesar que em porcentagem que saiu de 10 foi para subiu 50 milivolts, tá? Então é um valor bem pequeno, já é praticamente regime permanente, ok? Então vamos olhar só essa tensão aqui. Então aqui eu também posso pegar e colocar, aqui apareceu assim, ó, VN003. O que significa isso, pessoal? É a tensão no nó 3. Então esse nó aqui, ó, é o nó 3. Eu posso pegar e colocar um nome diferente para esse nó. Então eu venho aqui, ó, clico direito, adicionar net, tá? E eu coloco assim, por exemplo, VO, tá? Então, e vai aparecer esse carinha aqui, daí eu colo no lugar que eu quero setar o nome daquele nó. Tá? Então aqui, eu, por exemplo, pessoal, eu posso setar o nome da base, posso chamar só de B, por exemplo, tá? Base, posso vir aqui, ó, e setar um C, por exemplo, tá? Que é a tensão do coletor, nesse ponto aqui. Posso vir aqui também, pessoal, e colocar aqui, ó, VI, né? Tá? E a tensão da entrada, e daí roda a simulação de novo, tá? Então agora vocês viram que aqui ficou VO, tá? Então antes ficava VN003, o nó 3, agora fica tensão VO, tá? E se a gente vir aqui e clicar aqui na frente, vai ficar tensão do VI, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Então lá na aula 5, pessoal, aqui foi calculado o ganho de tensão, tá? Esse ganho de tensão aqui é o ganho com carga, tá? O que é o ganho com carga, pessoal? É o seguinte: o ganho sem carga, pessoal, com RO, ele é simplesmente RC em paralelo com RO dividido por RE, tá? Então esse é o ganho sem carga. Então, e daí depois de fazer isso, a gente vai pegar e vai fazer o divisor de tensão da saída
para calcular a tensão de saída. Tá? Daí que nem foi feito no final dessa aula, eu passo o VO dividindo, acredito que foi feito em algum exemplo aqui. Neste exemplo aqui, ó, tá? Então, no final das contas, a tensão fica que nem essa aqui, só que aqui, pessoal, o VO, aqui tá sem o RO, tá? Então, aí tudo isso aqui, ó, se você fizer análise A, pessoal, vai ser a mesma coisa do que essa equação aqui, ó, só que essa equação aqui eu coloquei o RO, por quê? Porque eu tinha o RO, tá? Depois eu vou mostrar como é que acha esse RO no datasheet, tá? Então, essa equação aqui é a equação mais completa que tinha, tá? Então, como é que eu vou só fazer o cálculo aqui para vocês? É o paralelo dos 3 aqui, né? Então é a mesma coisa que fazer 1 dividido por tudo, né? Que é 1K, o RC é 1K, mais 1 dividido por 1K, que é o RL, mais 1 dividido por 33K, que é o RO. Então se a gente fizer isso, vai dar 492, eu tenho que dividir pelo RE. Tá? Como é que eu calculo o RE? É 26 mV dividido pela corrente do emissor, que foi dado aqui, ó, que ela é... Como está polarizado com 10 volts no VCC, vai ficar 10 volts em cima do RC. Então, 10 volts sobre 1K vai dar 10 miliamperes. Tá? Então, vou dividir isso aqui por 10 miliamperes, vai dar os 189. Tá? Eu arredondei aqui para 189. Então, essa é a tensão é o ganho de tensão. Tá? Então, se a gente vir aqui na simulação, pessoal, o que acontece? Se a gente pegar a tensão de entrada, tá? Eu posso vir e fazer cálculos com os valores aqui. Eu posso vir aqui, eu clicar com o direito em cima do... Eu tenho que selecionar essa tela, clico com o direito, aqui tem essa tensão VI. Eu posso fazer cálculos. Então, se eu pegar e multiplicar vezes 189, tá? E eu ainda vou multiplicar por menos 1, né? Porque o ganho é menos 189, né? Porque ele é inversor. E eu dar um OK. Então, essa tensão aqui que é VI vezes o ganho e a tensão VO deveria dar uma em cima da outra, né? O ganho é 189, tá? Só que não é isso que acontece. Eu vou colocar o VO em cima, tá? Vou tirar esse VO daqui e vou colocar ele de novo, porque quando eu coloco por último ele fica por cima, tá? Então vou vir aqui, ó, e vou dar um zoom aqui no finalzinho. Vocês vão... Tá? Então dando um zoom aqui na parte final, vocês vão ver que a tensão de entrada multiplicada pelo nosso ganho está maior do que deveria ser. Tá? Então, se a gente olhar aqui na simulação, no slide, pessoal, olha aqui, ó. O ganho é 189, a tensão da entrada é 10 mil. Então, a tensão de pico da saída teria que ser em torno de 1,89. Tá? Só que ela está... 1,89 seria quase 1,9, né? Teria que estar mais perto do 2 aqui, só que ela está um pouco menos. Tá? E aqui vocês vão ver a mesma coisa. Tá? Então, ela deveria estar próximo aqui, ó. No 1.9, só que ela está bem menos, tá? Então significa o quê? Que esse 189, na verdade, ele é um valor que deveria ser menor, tá? Então vamos ver quanto que seria esse valor. Seria em torno de, acho que uns 145, mais ou menos aqui, tá? Colocando 145, 140, na verdade, tá? Na verdade tem um offsetzinho ali também que eu já vou comentar o porquê. Tá? Se eu colocar então 140, pessoal, vai dar um valor mais próximo, tá? Então quer dizer que aquele 189 ele é uma aproximação, tá? Ele não está bem certinho, tá? E isso é porque aqui, pessoal, a gente considerou um RE fixo, né? Só que daí eu comento aqui na aula, né, que esse RE, na verdade, ele varia, tá? Como que ele varia, pessoal? Porque o RE depende da corrente do emissor, tá? Então a gente pode até calcular aqui, pessoal, o RE, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó. Quando eu coloco a ponteira do mouse aqui, ela, no emissor do transistor, vocês vão ver que ela vira uma garrinha de corrente, tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai colocar a corrente do emissor, tá? A corrente do emissor aqui vai aparecer, só que ela está negativa, né? Porque ele mede negativo aqui, essa ponteira, não sei porquê, tá? Então, o que eu vou fazer? O que é o nosso RE, pessoal? O nosso RE, ele é... como está negativo, vou botar um menos aqui. E vou botar 0.026, né? Ou, acho que posso botar aqui 26 mil dividido por isso aqui, tá? Então, esse valor aqui, ó, pessoal, ele é o nosso RE, tá? O nosso RE calculado, ele tinha que ser em torno de 2.6, né? Por quê? Porque é 10 mil de corrente, né? É 26 mil, né? Dividido por 10 mil de corrente, né? Então, teria que dar 2.6, tá? Só que ele está oscilando, né? Porque a corrente IE oscila, tá? Então ele oscila de 13,4 até 2, tá? Aqui ele ficou uma unidade ampere na menos 1 aqui porque a corrente está em ampere, então ficou... Se eu colocasse aqui miliohm,
miliohm, ele vai colocar lá ohm por ampere, que é... Então aqui, pessoal, se eu colocar, na verdade, é 26 milivolts, né? Então teria que ser milivolt, assim, né? Daí ele fica o RE lá em ohms, tá? Então ele oscila de 2 até quase 3.5 aqui, tá? E o 2.6 está aqui embaixo. Vocês vão ver que ele não está nem na média aqui, tá? Então esse cara aqui é o nosso RE, tá? Então quanto que é o ganho, na verdade, pessoal? O ganho, ele é 492 dividido pelo RE, tá? Então eu vou pegar aqui, mais ou menos aproximado, esse cara aqui. Vou vir aqui, ó, e vou colocar então 492 dividido por tudo isso aqui, tá? Vezes, tá? Então esse aqui é o nosso ganho, tá? Vocês vão ver que o ganho ele oscila, ó, de 140, pessoal, ó, de 140 até quase 250, tá? E nosso 189 está por aqui, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou multiplicar isso aqui, ó, pelo... Isso aqui é o nosso ganho, né? Então vou multiplicar pelo VI, né? Que é essa aqui a nossa tensão de entrada, vezes o ganho agora calculado, tá? E vou ter que multiplicar por menos 1 para inverter. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o ganho aqui, ó, não o ganho fixo, que seria em torno de 189 calculado, ou a que a gente viu que na prática ela é a 140. Então vou pegar o ganho calculado com o IE, a partir do IE, tá? Correndo no emissor. Tá? Então vou dar um OK. Tá? E vou até tirar agora esse de 140 aqui. Tá? Então vocês vão ver que ele fica muito mais próximo do que o ganho calculado com 189. Tá? Ficou praticamente em cima. Tá? Então quer dizer que na prática, pessoal, esse ganho varia tanto que ele causa inclusive distorções na forma de onda aqui, ó, tá? Por quê? Porque o IE tem momentos que ele está maior, tem horas que está menor. Então ele amplifica mais quando o IE é menor, tá? Que é aqui embaixo, ó, por exemplo. Por isso que aqui ele fica mais pontudo, essa forma de onda, tá? A forma de onda fica mais pontudo aqui na parte de baixo. Isso acontece porque o ganho está variando conforme foi explicado aqui na aula nessa aula 5, tá? Então esse ganho na verdade está variando, tá? Então na verdade ele não é 189, ele é um valor um pouquinho menor, tá? Então isso sempre vai acontecer quando eu tiver, segundo a aula aqui, quando eu tiver ganhos onde o R está dividindo pelo RE, tá? Em outras configurações eu não está dividindo pelo RE, não tem tanto problema, tá? Até que nesse caso aqui, ó, nós temos, eu fiz uma comparação depois na aula, né? Onde é mostrado a distorção, né? A distorção que está aqui, né? Então tem uma distorção em torno de 20%, né? Tá? Por que acontece isso? Como é que eu faço para... Eu tenho até como medir mais ou menos essa distorção aqui, tá? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, vou deixar só o VO, tá? E eu vou vou colocar aqui 1 segundo e aqui eu vou botar 95, né? Para ficar períodos inteiros na tela aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forma de onda aqui, ó, do VO, pessoal, e vou ver essa distorção, que nem foi explicado aqui na aula, tá? É fazendo o seguinte, é vindo aqui, ó, eu tenho que, vocês estão vendo lá na disciplina de matemática aplicada, né, pessoal, a análise de Fourier, tá? Análise de Fourier através de séries de Fourier. Então eu posso fazer a análise de Fourier aqui no LT Spice. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, eu tenho que selecionar a tela aqui onde está sendo mostrada a forma de onda. E eu venho aqui, ó, em View FFT. Tá? O que é FFT? FFT é a transformada rápida de Fourier. Tá? Então, o que é a transformada rápida de Fourier? Ele vai pegar e fazer um algoritmo lá, um matemático, e vai fazer a transformada de Fourier disso aqui e vai mostrar a amplitude de cada uma das frequências. Então, tem que vir aqui, ó, quando eu clicar lá, ele já vai pegar a forma de onda que está selecionada, que é o VO, né? Que está ali, ó. VO, e vou dar um OK. Então ele vai calcular aqui a transformada de Fourier daquele sinal ali, ó, tá? Então vocês olham aqui, tá nessa amplitude, nesse eixo tá a frequência, tá? E aqui tá a amplitude das harmônicas. Só que ele sempre coloca aqui em dB, tá? Em dB fica ruim de visualizar para esse tipo de variáveis aqui, para ver sinais, é melhor ver em uma variável linear. Então a gente vem aqui, eu clico com o direito nesse eixo e coloco em linear, tá? Então aqui ele vai mostrar a amplitude das frequências de cada uma das frequências. Então aqui está a nossa fundamental, tá? A fundamental nossa é em 1 kHz, tá? Então 1 kHz. Então olha aqui, ó. Ela tem em torno de 1 volt em 1 kHz, tá? Vamos desfazer o zoom aqui, ó. E vocês vão ver que, olha aqui, ó, vai aparecer uma outra harmônica, tá? O que é uma harmônica? É um múltiplo da frequência fundamental lá em 2 kHz, tá? Em 2 kHz apareceu uma harmônica, tá?
Se vocês verem, pessoal, vou pegar aqui, ó, a transformada de, vou vir aqui, eu vou pegar a transformada de Fourier do sinal da entrada, que é esse VI aqui, ó, tá? Vou dar um OK, que é esse sinal aqui, eu vou tirar ele do dB, vou botar em linear. Vocês vão ver que ele não tem, ó, ele está só, eu coloquei uma amplitude lá de 10 milli, mas ele não deu 10 milli aqui, tá? Isso aqui eu acho que é erro do passo lá do pecinho, ele nunca dá exatamente o valor que a gente coloca lá. Tá? Mas se vocês olharem aqui, ó, vou dar um zoom, ele não tem segunda harmônica. Tá? Ó, isso aqui, a tensão na entrada é uma senoide pura. Por quê? Porque só tem uma frequência, só tem 1 kHz. Tá? Aqui está em torno de 1 kHz, vou dar um zoom mais de perto. Ó, então ele está só em 1 kHz, um seno puro de 1 kHz. Só que se você olhar na saída, tá? No sinal da saída, vamos tirar o zoom de novo aqui, ele tem a harmônica, uma segunda harmônica. Então, por que está acontecendo isso? Porque o amplificador ele deixou de ser linear, ele gerou uma harmônica devido à distorção, devido ao quê? Devido à variação de ganho. Tá? Então, se vocês olharem, essa forma de onda, vamos pegar aqui, ó, ela não está simétrica. Ó. Se vocês olharem no pico, ó, o pico está com 1.34, tá? E o valor de baixo aqui, ó, o vale, está em 1.50. Tá? Por quê? Porque o ganho ficou maior na parte de baixo do que na parte de cima. Tá? A gente vê isso lá na aula também. Ó. Quando a gente está na forma de onda negativa, olha aqui o ganho é 211. Tá? E o ganho quando está na parte positiva é 173, é menor. Então ele amplifica mais a parte de baixo do que a parte de cima. Tá? Causando essa distorção que é caracterizada como uma segunda harmônica. Tá? A média, pessoal, da forma de onda, se a gente fizesse a média dessa tensão de saída, ela seria zero, tá? Ela seria zero. Então, o zero dela está aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó. A área dessa parte de cima é igual à área de baixo, só que essa parte de cima ela está mais bochechuda, assim, mais larga, e a parte de baixo está mais pontuda, tá? Mas a área dessa parte aqui é igual à área dessa parte aqui, tá? Por isso, porque ela é depois do capacitor, tá? Então, porque a corrente média no capacitor é zero, então a tensão média no VO tem que ser zero. Tá? Então a média é zero, só que ela não está simétrica. Tá? E isso ela tem uma segunda harmônica. Okay? Isso é causado pela distorção. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, como a gente viu na aula, quando a gente começa a aumentar a amplitude dessa tensão aqui, estou com 10 mili, tá? Vou botar 20 mili. 20 mili. Vou rodar a simulação. Tá? Vou rodar toda a simulação aqui. Vocês vão verificar que se der um zoom aqui no final da forma de onda, ó, ela está cada vez mais distorcida. Olha, aqui está ficando cada vez mais bochechuda, mais larga, e aqui está cada vez mais pontudo. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, tem que pegar um múltiplo inteiro da forma de onda aqui. Vou botar aqui mesmo de antes, 995 mili, e aqui eu vou colocar 1 segundo. Tá? Isso aqui é os ticks, né, que são os tracinhos. A cada 400 microsegundos ele bota um tracinho. Aqui é o inicial, 995 mili, vai até 1000 mili, que é 1 segundo. Tá? Então, isso aqui é um período inteiro na tela. Tá? São vários, 5 períodos inteiros na tela. Tá? Aí eu seleciono isso aqui e vou aqui no View, FFT, do VO, OK. Tá? Então, eu vou colocar em linear de novo. Então, a amplitude aqui, o pessoal, está em... Vamos olhar a amplitude... Ela está em torno de 210 milivolts. Tá? Se vocês olharem em porcentagem, isso aqui vai ficar 210 mili sobre quase 2 volts. Tá? Então isso aqui dá em torno de 10%. Tá? Tem uns 10% de amplitude de da segunda harmônica em relação à primeira. Se eu pegar e aumentar ainda mais, eu vou vir aqui e vou colocar agora 40. Tá? Vou rodar a simulação. Já vou colocar, já vou ajustar aqui, ó. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é aqui, ó, nesse ponto tran, eu posso vir aqui e começar a salvar só a partir do ponto que eu quero, 995 mili. Então ele nem vai mostrar o que tem antes, tá? A simulação fica até um pouquinho mais rápido, porque ele pega e só tem que encher, começa a salvar depois do... Então o 995 mili passa a ser agora meu 0 mili, tá? Então olha aqui o que aconteceu, eu comecei a aumentar muito esse ganho, daí começou a aparecer um outro fenômeno, tá? Que é o que foi visto na aula aqui, pessoal, que é a parte da saturação, né? Então eu coloquei muito grande e daí ele tem um limite máximo de tensão, né? Que a gente
que foi calculado aqui, que é 1/4 de VCC, ou seja, ele satura em 5 volts, tá? Então aqui eu não estou mostrando, mas posso mostrar também a tensão do coletor. A tensão do coletor vai saturar em torno de 15. E a tensão, tensão do capacitor ela vai começar a aumentar, como eu mostrei na aula, né? Ela deveria ficar em 10, ela começa a subir, né? Porque ela começa a ficar assimétrica, começa a ficar mais tempo carregando do que descarregando o capacitor. E a tensão no capacitor passa um pouquinho da tensão de 10 volts que é center, tá? Mas isso foi explicado lá na aula, tá? Então o que acontece? Aqui acontece a saturação, né? Então estou saturando o topo da forma de onda, e amplificando mais a parte de baixo. Então a parte de baixo que está em torno de 6 e a parte de baixo está em torno de 4. Cada vez distorcendo mais, tá? Vamos ver como é que fica lá na FFT. Não, ok. Vou botar para linear de novo. Então olha aqui, agora começou a aparecer inclusive outras harmônicas, tá? Começou a aparecer terceira harmônica, tá? Começou a aparecer 3 kHz, tá? Harmônica múltipla de 3 geralmente significa topo abaulado, tá? Quando o topo aqui fica abaulado, só que fica abaulado nos dois lados, nesse caso aqui está abaulado só de um lado. Mas esse cara aqui, ele começa a aparecer outras harmônicas, ou seja, o transistor não está mais na região linear, ele tem horas que ele está ficando muito tempo ligado, né? Que é aquela parte que eu comentei aqui, ele está saturado para um lado, e cada vez vai aparecendo mais harmônicas, tá? Então, distorção, até um certo valor de tensão de entrada, ele é causado pela distorção devido à variação de ganho. A partir de certo ponto, ele começa a ser devido à saturação do transistor, tá? Beleza? Então, aqui está saturando e está ficando totalmente distorcido a forma de onda, beleza? Isso aí acontece principalmente nesses, como eu mostrei na aula, pessoal, quando tem o ganho está dividindo pelo RE, né? Então, nesses transistores aqui, onde está dividindo pelo RE, vai ter distorção de ganho. Então, vou mostrar nesse transistor aqui, ó, tá? Nesse transistor aqui, nessa configuração aqui, não tem tanta distorção de ganho. Eu já tenho ele montado aqui. É o sem desvio, né? Essa configuração aqui, ó, tá? Então, essa configuração aqui, pessoal, ela tem um ganho menor, né? Então, vou mostrar que nem foi feito na aula. Essa configuração aqui é essa aqui, né? Então eu tenho lá um RE de 200, 1K, e aqui eu já polarizei para ficar com 10 volts de polarização, tá? Então, claro que aqui, pessoal, o ganho fica em torno de 2, tá? É um ganho menor, eu perco o ganho, mas ganho em linearidade, tá? Então eu vou rodar essa simulação aqui. Aqui eu já coloquei para salvar a partir de 0995. Vou mostrar aqui na saída, tá? Então, aqui eu estou com um ganho de 1 e um ganho está em torno de... a tensão de entrada em torno de 1 volt de amplitude, né? Se a gente vir aqui, ó, se clicar com o direito, né? A amplitude está em torno de 1, o ganho está 2,5, tá? Então, 2,5 está dentro da região linear. Se a gente vir aqui, ó, e analisar a FFT, vou dar aqui, vou botar em linear de novo. Então vocês vão ver que praticamente não tem segunda harmônica, né? Se a gente olhar bem de pertinho, tem um pouquinho, sempre vai ter um pouquinho. Mas é muito menor em porcentagem, né? Isso aqui dá 5 mili em 2 volts e pouco, tá? Então a distorção é muito menor. Por causa da, que eu mostrei aqui, né? Não tem praticamente distorção de ganho, né? Porque o RE está somado com outro valor aqui que é bem maior. Então a distorção de ganho ela é bem menor. Claro que ele ainda tem problema de saturação. Então aqui o pico está em torno de 2,5, tá? Então se eu colocar um valor maior aqui, ó, se eu botar 2 volts aqui, tá? E rodar a simulação, ele vai começar a saturar por... aqui ainda não, né? Só a partir de 3 volts. Acho que 3 volts, a gente colocar aqui. Daí sim, ele começa a saturar por causa que faltou tensão de alimentação. Tá? Então ele começou a saturar em torno de 5 volts, ele satura, né? Começa a distorcer por causa que está faltando alimentação. Tá? Ele saturou por tensão. Mas quando ele está dentro da região linear, é bem linear esse cara. Tá? Vou só olhar aqui quanto que é o ganho. O ganho é 2,468. Tá? Então, se eu pegar aqui ó, a tensão de entrada, tá? Pegar a tensão de entrada, multiplicar por menos 1, né, vezes 2,468, acho que é 2,468 e colocar aqui, ó, dá exatamente em cima, pessoal, tá? Então, a vantagem desse tipo de transistor aqui é a sua linearidade, tá?
Ele é muito mais linear do que o outro, só que isso às custas de uma perca de ganho. Tá? Ah, mas se eu quisesse manter linearidade e quisesse um ganho maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar múltiplas configurações em série, tá? Para ir cascateando o ganho. Tá? Se eu coloco um ganho de 2 em série ligado no outro com ganho de 2, meu ganho final vai ser 4. Então, pessoal, outra coisa que a gente pode querer também fazer na simulação é o seguinte: aqui a gente colocou esse transistor aqui, ó, BC547, mas a gente pode querer colocar outro transistor, tá? Não necessariamente esse transistor aqui. Tá? Então a gente pode vir aqui, ó, a gente clicar com o direito em cima do transistor, tá? Vocês podem vir aqui e escolher um outro transistor, tá? Digamos que porventura não esteja aqui o transistor que vocês queiram, tá? Digamos, eu vou escolher um, por exemplo, um 2N2222, tá? Digamos que não esteja nessa lista. Ele está, mas suponha que seja um transistor que vocês não encontrem nessa lista. Então vocês podem vir no Google aqui, por exemplo, 2N2222, botar LT Spice aqui e procurar o modelo dele, tá? Então se vocês vão procurar na internet aí, ó, tem vários sites que mostram esse modelo, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o cara já tentou, já pegou e alguém já fez o modelo desse transistor no LT Spice. Esse aqui, por exemplo, é da Philips, esse aqui é da Panasonic, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e copiar o modelo dele, que é simplesmente essa linha de código, tá? Todo o modelo do transistor está nessa linha de código, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, vou vir aqui, ó, nessa linha, ó, a Spice Directive. Vou botar aqui, ó. E aqui eu vou botar um comando, tá? Que é o ponto .model, tá? Model, tá? Eu tenho que dizer que transistor vai ser esse, então vou colocar assim BJT 2N2222, tá? É o nome que eu tô dando. Eu tenho que dizer que componente é esse, então ele é um NPN, tá? É um padrão já dele. E aqui vai estar o código, tá? Só que eu acho que ele já tinha, tá? Ele já estava com isso no início, então não precisa colocar, tá? Então aqui ele já está, ó, 2N, .model, 2N20. Então como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, pessoal, nesse OP, tá? E vão colar aqui dentro, tá? Então o que tem aqui dentro? Ó, é o ponto .model, o nome dele, NPN, que é o transistor em si, e aqui dentro tem todos os parâmetros desse transistor, tá? E aqui tem alguns que são conhecidos, ó, por exemplo, BF, que é o ganho, 200, essa aqui é a tensão de early, lá que tem no modelo que é mostrado no livro lá da Bíblia da Eletrônica. Essa aqui é a corrente reversa, que é 1N-14, e assim por diante. Tem vários parâmetros conhecidos, tem outros que são modelos aqui, capacitâncias, coisas que a gente nem vê, tá? Então, você tem que colocar esse cara ali, ó, e daí aqui, ó, eu acho que eu vou dar um nome um pouquinho diferente, pessoal, porque eu acho que esse modelo aqui já deve ter, vou chamar assim de BJT, tá? Esse aqui vai ser o nome, é o nome que foi dado para ele, né? Ok. E daí eu venho aqui no nome dele e coloco esse nome aqui, tá? Então é só fazer a simulação agora, que ele já vai estar rodando com esse modelo que vocês acabaram de colocar ali, tá? Então como essa configuração aqui, pessoal, ela é estável em relação ao beta, trocou o transistor, trocou o beta, mas ele continua sendo relativamente estável, tá? Ficou até bem próximo dos 10 volts a tensão de polarização aqui, tá? Se vocês querem saber se a polarização está adequada, pessoal, vocês podem fazer o seguinte: se vocês virem na fonte aqui e zerar a amplitude da fonte, tá? Zerou a amplitude da fonte. Esse capacitor aqui, conforme ele vai vai rodar a simulação, ele é em regime permanente e ele vai ser um circuito aberto. Então esse capacitor ele vai sumir daqui. E esse capacitor aqui também vai sumir. Então a gente pode testar a polarização dele, tá? Então se vocês rodarem a simulação, essa tensão aqui, ó, ela tem que ficar próxima da tensão da polarização. Então não precisa desconectar. Senão, pessoal, o certo seria pegar e fazer isso aqui, né? Cortar e tirar fora esses dois caras. Se a gente rodar a simulação aqui, ó, vocês vão ver que vai ficar exatamente a mesma coisa, tá? Então não precisa tirar as duas fontes. Eu pego e só zero as duas, zero a fonte de tensão na entrada, que vai ficar uma simulação só testando a polarização, tá? Então, voltando aqui, vou colocar 1 volt, tá? Outra coisa, pessoal, digamos que vocês estão fazendo essa simulação aqui, tá? Vou tirar esse cara aqui, tá? Digamos que... outra coisa, F9, tá?
Então, o que vocês podem fazer é o seguinte, esse cara aqui, ele tá no código, tá? Tá na simulação. Então, uma coisa que vocês podem fazer é pegar isso aqui, ó, dar um Ctrl X daqui, ó, e colocar elas dentro de um arquivo, tá? Então, por exemplo, vocês podem vir aqui onde eu estou fazendo a simulação, tá? Tô fazendo a simulação aqui, ó. Então, o que vocês podem fazer, pessoal? Vocês podem pegar esse código aqui, ó, do ponto model, dar um Ctrl X aqui, tá? E colocar ele dentro de um arquivo, tá? Então, eu estou aqui na pasta, né, que eu estou fazendo simulação, tá? Vou vir aqui em novo, tá? Vou pegar um arquivo de texto aqui, vou chamar isso aqui ó, de modelo BJT, tá? Vou chamar isso aqui de .lib, tá? Que é de library, é biblioteca, é a biblioteca do arquivo, tá? E daí eu vou vir aqui, ó, e vou editar esse arquivo e vou colar aqui dentro, tá? Então, vou salvar ele, salvei, então ele vai ficar com um íconezinho diferente ali, tá? Então aqui, ó, eu vou vir aqui ó, e vou clicar aqui nesse OP de novo, e aqui eu vou botar um outro comando agora, vou chamar de .inc, tá? Que é de include, tá? Aquele nome daquele arquivo, tá? O nome desse arquivo aqui. Então coloquei aqui, ó, tá? OK, tá? Então se a gente vir aqui, ó, clicar com o direito e vir em Open, tá? O Browser, na verdade, yeah. Tá, em Open. Tá, digamos se ele não achar, pessoal, se vocês virem aqui ó, e ele não achar, daí vocês dão um Open, ele tem que abrir o arquivo aqui, ó. Se não, vocês clicam com o direito e vem em Browse aqui e encontra ele, tá? Tem que encontrar aquele arquivo lá. Dá um Open, vocês podem abrir e verificar o transistor aqui, ó. Então, vocês têm que pegar esse mesmo nome aqui, ó, pessoal, tem que ser o nome que vocês vão colocar aqui, ó, na simulação, tá? Que daí vai rodar sem problema, tá? Outra coisa, pessoal, digamos que vocês estão fazendo uma simulação aqui, vocês querem simular com um beta específico que foi dado num exercício, por exemplo, tá? Como é que eu faço para setar um ganho beta em um transistor, tá? Porque esse transistor aqui ele está usando um beta específico do modelo. Mas se eu quero ir lá e alterar esse beta, como é que eu faço? Tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e colocar um outro comando aqui que vai me permitir alterar o beta, tá? Então eu posso vir aqui ao ponto model, daí eu tenho que colocar aqui o nome do transistor que eu quero alterar, que tem que estar sendo usado aqui, e daí eu tenho que dizer que tipo de transistor que ele é um NPN, tá? E daí aqui eu abro e fecho parênteses, e daí aqui eu posso alterar os parâmetros desse modelo, tá? Então o ganho beta, pessoal, ele é chamado de BF aqui. Então BF, se eu colocar aqui, vamos colocar um valor, sei lá, 500 aqui, tá? BF igual a 500, tá? Coloco ele aqui no coisa e coloco para rodar. Tá? Então ele vai ter rodado esse mesmo modelo aí com um ganho de 500, tá? Então permite fazer alteração de parâmetro através desse comando .model aqui, tá? .model, tá? Como é que eu faço para saber, pessoal, que esse ganho tá de fato em 500, tá? Eu setei ele para 500, será que ele ficou em 500 mesmo? Então como é que eu faço para saber? Então o que eu vou fazer? Eu quero testar na polarização, tá? Então vou vir aqui, ó, tá? Vou zerar minha fonte de alimentação, que daí, se eu rodar a simulação, é como se eu tivesse desconectado essa fonte e desconectado a carga, né? Porque os dois capacitores vão abrir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou medir esse beta, tá? Então, primeiro eu vou medir a corrente do coletor, vou dar um clique duplo aqui, ó, vou chegar bem pertinho aqui ó, no coletor, e vou medir também a corrente da base, tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui é a corrente da base, cliquei com o direito aqui, ó, dei um Ctrl X aqui, ó, e vou vir aqui na corrente da base e vou dividir pela corrente da base. Então, IC dividido por IB, né, tem que dar o meu beta. Vou tirar agora esse IC daqui, vou pressionar Del e vou tirar dali. Então, ó, IC dividido por IBeta deu 500 certinho, tá? Então, de fato, ele está rodando com 500. Vamos trocar aqui, vamos colocar 400, tá? Vou rodar. E 400 cravado, tá? Então eu posso setar o beta. Então isso é útil para fazer os exercícios lá de simulação, porque daí vocês fazem no ambiente do LT Spice com o beta específico que vocês utilizaram, tá? Só o RO, pessoal, que não tem como trocar direto aqui, tá? Tá, então esse ganho aqui, pessoal, pode ser um ganho dado de um exercício, por exemplo, tá? Mas onde é que esse ganho está nos datasheets, tá? Que são onde a gente encontra as informações. Então vocês vão ir no Google lá, colocar, por exemplo, digamos que a gente esteja usando aquele mesmo transistor de antes, tá? Vamos colocar aqui aquele BC547, tá? BC500
47B, tá? Digamos que estamos usando esse transistor aqui, vou deletar esse cara aqui, ó, e aqui eu vou colocar, então, digamos que eu queira alterar esse transistor aqui, ó, que é o BC547B, tá? B. Ok. Então, se eu rodar esse cara aqui, eu vou estar rodando agora esse transistor aqui, que já é um modelo embutido lá no LT Spice com um ganho de 500. Tá, mas onde é que está esse ganho 500? Então, vocês vão colocar lá no Google BC547 datasheet, vocês vão abrir algum datasheet desses aqui. Aqui eu abri vários para vocês, tá? Então, existem vários fabricantes diferentes, tá? Esse aqui é o da Vishay que eu abri. Aqui temos outros da... esse aqui é da General Semiconductor. Esse outro aqui é da Fairchild. Esse outro aqui é da Fairchild também, modelo um pouquinho diferente. E esse é dessa R aqui, ó, tá? Essa empresa aqui, pessoal, é uma das poucas que tem vários outros parâmetros, tá? Então esse aqui, ó, BC547, geralmente tem vários. Aqui, ó, a tensão de coletor emissor, tem aqui a tensão máxima que o transistor suporta, tá? Aqui com a base aberta e com a base curto-circuitada. Então, com a base curto-circuitada, ou seja, zero de tensão de base emissor, ele suporta 50 volts, tá? Aqui máxima potência, 500 mW. Corrente de coletor 100 mili, tá? Então é a mesma corrente desse transistor aqui, ó, tá? Se vocês virem aqui, ó, é 100 mA. Então esse aqui é da NXP, eu não abri nenhum da NXP aqui, mas ele é de 100 mil, é bem parecido com esse aqui, tá? E aqui tem alguns outros parâmetros bem importantes, tá? Então aqui, ó, HFE, pessoal. Esse HFE é o nosso ganho de corrente, tá? Que é o beta. Aqui ele é chamado de HFE. Por que H? Porque H é de parâmetros híbridos, que nós vamos ver nas aulas seguintes, tá? F é de forward, quer dizer que é de ganho de corrente para frente, e o E de emissor constante, tá? Existem outros ganhos também, tá, pessoal? Esse aqui é o ganho DC, que seria o beta CC, e esse outro cara aqui, que é o Small Signal Current Gain. Esse cara aqui que é o nosso beta CA, que seria o beta que a gente utiliza. Eu não falei em beta CA, mas é o beta que se usa no modelo CA, tá? Que é esse HFE minúsculo aqui, ó, tá? Esse ganho aqui em torno de 330 para o BC547, tá? Que tem outros parâmetros também, tem o HOE, pessoal. Isso aqui nós vamos ver mais para frente em parâmetros híbridos, tá? Mas o que é o HOE? É a admitância de saída, tá? Ou seja, o inverso deste número aqui, pessoal, é o RO, tá? Que é aquela resistência de saída que eu comentei, tá? Então, 1 sobre a admitância é a resistência, né, pessoal? Então, 1 sobre HOE é a resistência de saída. Então, 1 sobre 30 micro vai dar aqueles 33 kΩ de resistência que foi utilizado lá. Tá? Então, tem vários outros parâmetros em várias outras... Aqui, por exemplo, tensão de saturação, que nesse caso ali pode ser variar de 80 até 200 mili. A tensão da base, em torno de 700 milivolts. Tá? Base emissor, isso com diferentes condições, né? Então, aqui com 5 volts de tensão de coletor e 2 mili de corrente de coletor. E com 10 mili de corrente de coletor. Então tem vários outros parâmetros aí bem importantes. Esses parâmetros aqui, pessoal, por exemplo, esses parâmetros híbridos aqui, ó, são bem difíceis de encontrar. Então se vocês olharem aqui no datasheet da Fairchild também, vamos dar uma olhadinha, só tem aqui o HFE maiúsculo, que é o ganho CC, que varia num valor enorme aqui, pessoal, de 110 até 800. Então é uma variação enorme, tá? Por isso que tem que ser alguma configuração que tenha uma boa estabilidade para variação de beta, né? Porque o beta varia muito, né? Aqui o HFE pode variar de 200 até 450 do linha B, né? Que é o que a gente está utilizando ali. Aqui aqueles gráficos lá que a gente que eu mostrei nas aulas também, tá? Aqui, ó, é a tensão base emissor. Então vocês veem que ela varia, ela não é 0,7 fixa, né, pessoal? Ela varia de um pouco menos de 0,6 até quase 0,8 volts. A gente utiliza 0,7, mas é uma aproximação. É mais ou menos nas correntes que a gente utiliza, na faixa de miliamperes aqui, né? Esse outro aqui é da Fairchild, só que é um datasheet de 97, um pouquinho mais antigo, tá? Esse aqui, inclusive, a corrente é maior, é uma outra versão. Esse aqui é o PN... é outra configuração, outro modelo de BC547. Então tem que olhar isso também, é bom pegar do mesmo fabricante, né? Esse aqui é da Vishay. Vamos ver se esse aqui tem alguns parâmetros.
Esse aqui tem, ó, pessoal. Então esse aqui, ó, HOE, que é a admitância de saída. Eu usei essa aqui, ó, que é 30. Então a máxima admitância vai dar menor resistência. Quanto menor a resistência, mais influência ele tem, né? Então seria o pior caso, né? Pior caso onde estaria com uma admitância máxima aqui, né? Tá. Então esses parâmetros aqui, pessoal, quando vocês estão fazendo esse parâmetro aqui não tem como setar aqui, ó, através desse comando aqui, ó, não tem um parâmetro RO específico, tá? Ou HIO específico, então não tem como trocar, tá? Então isso é só para vocês saberem mais ou menos. Então, o importante é esse aqui. Se vocês querem setar um ganho específico, vocês conseguem setar com esse comando aqui. .model, o nome do transistor, NPN e aqui BF500, que é o ganho beta 500, tá?